Caros alunos, caras alunas da primeira série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Meu nome é Paulo Supimpa, sou professor de Física e Filosofia e estamos aqui para apresentar Platão a vocês. Vamos dar prosseguimento da melhor maneira possível à nossa atividade escolar, tentando superar do melhor modo esse momento difícil que vivemos agora. Então, vamos lá. No slide 2, uma apresentação. Platão é considerado figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, justamente com seu mentor, Sócrates, e seu principal aluno, Aristóteles. Platão, segundo muitos historiadores, ajudou a construir os alicerces da filosofia, da ciência e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião, da ciência e uma espécie de pai da espiritualidade ocidental. Ao longo de nossas aulas, você vai ter a oportunidade de julgar se esses títulos são merecidos. Platão conheceu Sócrates quando tinha mais ou menos 20 anos de idade. A partir desse momento, foi seu discípulo e amigo durante 8 anos, até a morte do mestre Sócrates em 399 a.C. Sócrates não havia deixado nada de escrito, então Platão assumiu a responsabilidade de preservar para a posteridade o que tinha aprendido com o mestre. Primeiro escreveu Apologia, relato sobre a defesa de Sócrates em seu julgamento, depois passou a usá-lo como uma espécie de personagem central numa série de diálogos que escreveu e que chegaram até a gente. No slide 4, você vê aí uma série de datas importantes na vida de Platão. Depois, por favor, você dê pause e leia com calma. Aliás, todos os textos que vierem nos slides futuramente. No slide 5, você vê um quadro muito bonito, pintado em 1787, que buscou retratar o que poderia ter sido o momento final da morte de Sócrates, onde ele é obrigado a tomar o veneno, né, cicuta. O quadro mostra lá no fundo a família de Sócrates, a sua esposa e os 3 filhos se retirando. E só que, infelizmente, o quadro contém 2 erros grosseiros. O primeiro é mostrar Sócrates com um corpo atlético, que ele definitivamente nunca teve. E o segundo mostra um Platão idoso, aí ao lado da cama, à esquerda, cabisbaixo, quando na verdade, quando Sócrates morreu, Platão era um jovem ainda, né? Então, o quadro, apesar de muito bonito, retrata essas 2 imperfeições. Lembrando que historiadores têm convicção de que a morte de Sócrates realmente pode ter sido o fato que mais marcou a vida de Platão. No slide 6, fala no racionalismo platônico. Para os primeiros racionalistas, e Platão foi um deles, a informação derivada dos sentidos era obscura, inconfiável e até desorientadora. Os racionalistas confiavam apenas na razão, que seria uma faculdade inata, uma espécie de luz interior
que teria sido posta em cada indivíduo por forças criativas da natureza, o divino, os deuses, e mais tarde, na Idade Média, por Deus, o Deus cristão. Então, a verdade só poderia ser alcançada quando se transcende a experiência sensível para um nível mais alto, que seria a razão. Destaca-se, então, nessa crença, o caráter autossuficiente da razão humana. No slide 7, você vai recordar uma crítica aos sofistas, né? Que você já deve ter visto em Sócrates e os próprios sofistas. Para Platão, os sofistas praticavam a retórica. Sócrates não. Ele, o mestre de Platão, praticava a dialética. Eles, os sofistas, refutavam para ganhar uma disputa verbal. Sócrates não. Ele refutava para purificar a alma de sua ignorância. Era assim que Platão o viu. O slide 8 mostra o dualismo transcendental no qual Platão acreditava. Olha para o desenho. Veja que você tem aí o mundo real, o mundo material, o mundo terreno no qual nós vivemos. Veja que Platão acreditava em dois mundos, ele era um dualista. Então, perceba o homem deitado no canto esquerdo da figura representando o filósofo, que através da abstração, da racionalidade e da dialética, ele consegue acessar o mundo superior, o mundo verdadeiro, o mundo que seria a causa do mundo terreno. Então, para Platão, elevar-se no conhecimento da verdade só seria possível pela abstração, a racionalidade e a dialética. O filósofo deveria ser, então, o elo entre esta elevação e a falsa realidade até então vivida pela maioria dos humanos. Enfim, educar, agir para o bem da sociedade. O slide 9 é para nos colocar a percepção de Platão de que o desprezo pela razão poderia conduzir à valorização de sentimentos inferiores, paixões pessoais, agressividade, imprudência, o que poderia resultar na violência contra o próximo ou contra si mesmo. Depois da morte de seu mestre Sócrates, Platão viajou muito, fez inúmeras viagens no período em que ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. No slide 11, a gente vê a imagem do que poderia ter sido a Academia de Platão. Em 387 a.C., Platão se estabeleceu novamente em Atenas, onde abriu a sua famosa escola de filosofia, a famosa Academia, que durou até o ano de 529 d.C., quando foi fechada pelo imperador Justiniano, pois era considerada como um centro de aprendizado pagão. Platão atraiu matemáticos, astrônomos
Enfim, eminentes sábios para a academia, o que deu à academia a aparência de um centro científico, sem sê-lo realmente. E aí abaixo você vê a famosa frase que ele colocou na porta da academia: não passe por esta porta quem não souber geometria. Logo, logo, no próximo slide, vamos comentar essa frase. Slide 12. Por que a tal frase na entrada da Academia de Platão? Por que essa preocupação com a geometria? Bem, Platão acreditava que o estudo da geometria favorecia o poder de abstração, que seria uma qualidade essencial necessária para o ensino da sua doutrina de filosofia em geral. E por quê? Para ele, abstração seria a capacidade de extrair o universal daquilo que fosse particular, ou seja, uma espécie de habilidade para que o aluno aprendesse a acessar um mundo invisível, além do mundo terreno, o mundo metafísico, o mundo que seria a causa e a razão do mundo em que vivemos. Outro mundo oculto, que não pode ser acessado simplesmente pelos nossos sentidos naturais. Veja, por exemplo, a imagem de um campo de futebol. Talvez Platão quisesse dizer que ao olhar de cima da arquibancada para o campo, você enxergasse mais do que apenas 4 linhas que limitam a saída da bola, que limitam o jogo normal, né? Sem ser interrompido. Que você enxergasse, na verdade, um triângulo retângulo com 4 ângulos de 90 graus e muito mais coisas que se possa tirar daí, imaginando uma diagonal que dividisse o retângulo em 2 triângulos retângulos iguais e que a soma dos ângulos internos de cada um fosse 180 graus, por exemplo. Então, de uma coisa particular, grama, que é o campo de futebol, você poderia enxergar figuras universais como retas, ângulos e curvas. Slide 13. Platão concluiu que por cima da ordem da realidade sensível, sensorial, deve existir uma realidade superior, inteligível, eterna, imutável, eternamente igual a si mesma. Observe na imagem o dedo de Platão apontando para cima, retratando o dualismo platônico, a crença na existência de 2 mundos. Um mundo terreno, corruptível, no qual nós vivemos, e um outro mundo superior, transcendental, divino, eterno, imutável, fora do alcance da nossa percepção sensorial. E é bastante razoável acreditar que muitos de vocês que estão assistindo essa aula também pensam assim. Se você acredita em terra e céu, você é um dualista, você carrega a doutrina milenar de Platão. E a gente sabe que a maioria dos humanos hoje sobre a face da Terra compartilha essa crença. Slide 14. Platão acreditava que a mera opinião, dosha em grego, era oposição ao saber verdadeiro, episteme, que significa ciência, e que a dosha foi usada pelos sofistas para persuadir as pessoas, levando Platão a condenar a democracia ateniense.
Para Platão, o conhecimento só poderia ter esse nome, merecer esse conceito, se fosse absoluto e universal. Para atingir tal conhecimento, era necessário transcender da experiência, penetrando no mundo inteligível, ou seja, abandonar a dosha opinião e utilizar a razão e a dialética. Slide 16. Metafísica. Entendida em sentido mais genérico, resumidamente, seria qualquer tipo de pesquisa que pretenda encontrar as causas e os princípios últimos da realidade, qualquer que seja a natureza deles. Meta significa resumidamente além, física, natureza. Além da natureza, veja o quadro imediatamente posterior a essa minha fala. Slide 17 fala um pouco dos pré-socráticos, os filósofos da natureza, os cosmólogos que você já estudou. Tales de Mileto e outros filósofos pré-socráticos, já no século VI a.C., argumentavam que a filosofia deveria explicar os fenômenos pela observação da realidade e não pelos mitos religiosos, pregando assim uma filosofia que tivesse uma visão desapaixonada da realidade. Pois bem, para Platão, o materialismo deles iria se chocar ao seu idealismo, cujo elemento primordial seria a ideia, o pensamento ou o espírito. Pois bem, Platão os criticava, dizendo que para eles a causa de tudo não teria sido um planejamento inteligente, nem uma entidade divina, nem a arte superior, mas sim a natureza e o acaso, simplesmente. Slide 19. A natureza explicada através da própria natureza, como faziam os cosmólogos, os pré-socráticos, seria para Platão meramente a primeira navegação, aquela que utiliza o vento e as velas. Não havendo vento, não seria possível navegar num barco à vela. Então, os marinheiros deveriam usar um segundo recurso infalível, que seria remar. Para Platão, seria a segunda navegação, e ele usou esse conceito para explicar a sua filosofia do metasensível. Veja então essa frase emblemática de Platão. O que faz andar o barco, se mover, né? Navegar, não é a vela enfumada, mas sim o vento, que a gente não pode ver. Então, ele acreditava que por trás de todo o movimento do mundo, todo o raciocínio, toda a lógica, toda a criação, tinha algo invisível aos nossos olhos imperfeitos. Então, na imagem platônica, a primeira navegação simbolizava o percurso da filosofia anterior, realizada pelos cosmólogos, pelos pré-socráticos. Seria o impulso do vento da filosofia naturalista, que ele não julgava suficiente para entender o mundo e as coisas. Então, esse é o ponto fundamental da filosofia platônica, a descoberta da existência de uma realidade suprassensível, acima do sensível, do material, do terreno, ou seja, uma dimensão suprafísica, além da física, um gênero não físico.
Existência essa que a filosofia da Psique, a filosofia dos pré-socráticos, a filosofia materialista deles, nunca considerou, segundo Platão. Então, no nosso último slide, o 22, você vê aí um quadrinho mostrando a comparação entre a primeira e a segunda navegação de Platão. Ficamos por aqui e já voltamos com a aula 5B.